Um corpo A de 10 quilos é colocado no plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A a um corpo B de 40 quilos, passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, inicialmente em repouso, está a uma altura de 0,36 metros, como mostra a figura. Sendo a aceleração da gravidade g igual a 10, determine, letra A, o módulo da tração da corda e letra B, o intervalo de tempo necessário para que o corpo B chegue ao solo. Então, essa é uma questão de leis de Newton, né? E a gente vai então fazer a letra A. Fazendo então a letra A, vamos imaginar então que o corpo está aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem é que se o B tem massa, né, ele tem peso, certo? E esse peso de B, ele está puxando o B para baixo. Só que como o B está ligado ao corpo A, o peso de B acaba puxando o B e o A ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui são as massas dos corpos, né? A massa de A e a massa de B. Lembrando que o peso de B é massa vezes gravidade. E o peso é uma força gravitacional. Essa força gravitacional, ela vai ser medida assim e vai dar massa 40, que é a massa de B, vezes a sua gravidade, que é 10. 40 vezes 10 dá 400 newtons. Então a gente tem que o peso de B é de 400 newtons. O que eu vou fazer? Tá vendo esse sistema aqui? Eu vou fazer uma coisa que seja análoga. O que significa? Uma coisa que seja semelhante a isso aqui. Como assim? Eu vou juntar as duas caixinhas, olha o que eu vou fazer. E na hora que eu junto as duas caixinhas, eu tenho então a caixinha A e a caixinha B e uma força de 400 newtons puxando as duas para cá. Então imagina essa caixinha A e B grudadas aqui, como se fosse um super bonde, tá? Grudou. E esse sistema aqui, onde tem o A e o B, e o peso de B puxando com 400 newtons para baixo, é análogo a esse sistema em que o A e o B estivessem colados um no outro, sendo puxado com 400 newtons. Então você percebe que, na verdade, quem puxa todo mundo aqui, mesmo de verdade, é o peso de B, né? Ele é responsável por puxar o B e também para puxar o A. Olha que interessante. Com base nisso, a gente vai conseguir descobrir a aceleração nos dois ao mesmo tempo, né? A aceleração do conjunto. Como? Vou usar a fórmula força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Só que eu vou usar essa fórmula nos blocos juntos. É isso mesmo. E aí, quando a gente faz a força resultante nos blocos juntos, você vai perceber o seguinte: o sistema não tem atrito, então não tem nenhuma força para a esquerda, tá? A gente sabe que a normal que tem aqui, o peso, eles se anulam, tá? Nesse sistema. A única força que tem aqui que está realmente causando a aceleração é o 400 newtons. Então, nos dois blocos, esse 400 ele tá puxando tanto B quanto A. Ele puxa os dois, ó. Esse peso aqui está puxando tanto B quanto A. Então, eu vou colocar aqui na fórmula da força resultante, ó, 400 igual. Essa massa é a massa dos dois, galera. Porque o 400, eu estou fazendo os dois blocos. Esse 400 não está empurrando só o B, ele empurra os dois. Então vai ser a soma das duas massas, ó, 10 mais 40, 10 quilos mais 40, vezes a aceleração. Então isso vai ficar 400 igual a 50 vezes A. O 50 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então 50 vezes A é igual a 400. A vai ser igual a 400 dividido por 50. E a gente vai chegar na nossa aceleração. 400 dividido por 50 dá 8 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, essa aceleração, galera, é a aceleração tanto do bloco B, quanto do bloco A, quanto do conjunto. Ah, tá todo mundo ligado por um fio, tá vendo? Então a aceleração que a gente descobriu do conjunto é a mesma do B, também vai ser a mesma do A, porque tá todo mundo junto, beleza? E a aceleração, sempre lembrando, ela mede a taxa de variação da velocidade, ou seja, o quanto a velocidade está aumentando ou diminuindo de valor ao longo do tempo, beleza? Aqui é a taxa de 8 em 8, a cada segundo ela vai, no caso aqui, aumentar 8 metros por segundo, tá bom? Então, a letra A a gente viu que a aceleração é isso. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar agora a mesma fórmula da força resultante, igual a massa vezes a aceleração, e vamos aplicar no bloco A. Aplicando no bloco A, a gente tem que pensar assim, qual é a força resultante no bloco A? No bloco A resultante é somente essa força de tração aqui, ó. Ela é a resultante. Porque no bloco A, apesar de a gente ter peso, eu não desenhei aqui nem a normal e o peso aqui vão se cancelar. E vai sobrar só a tração. Então, a força resultante no bloco A vai ser igual à tração, que é igual à massa de quem? Se a resultante está no bloco A,
Então vai ser a massa do ar. A massa do ar é 10 vezes a aceleração de quem? Do ar. Só que a aceleração do ar é 8. Por quê? Porque a aceleração do conjunto é 8, o A está ligado no B. Então, assim, quando o B atingir uma velocidade, o A vai atingir a mesma velocidade, porque eles estão grudados, né? Então, a aceleração é a mesma. Então, vezes 8. Então, 10 vezes 8 dá 80 newtons. E essa é a resposta da tração, da letra A. E agora, a gente vai, então, para a letra B. Na letra B, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai usar a fórmula da posição, essa aqui, ó, posição é sentado sozinho, vendo TV até 2h30. Tá? Essa fórmula aqui é a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom? E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa fórmula aqui e vou brincar com relação a essa caixa. Tá? Primeiro, eu vou colocar aqui, é importante que a gente coloque que essa caixa vai ser, ela está na vertical, né? Essa caixa, eu vou analisá-la na vertical e eu vou analisar só o bloco B. Então, essa fórmula aqui vai ser só para essa análise. Primeiro, é importante a gente colocar aqui uma orientação, tá? Orientação, por quê? Porque como eu estou usando essa fórmula e a gente está trabalhando com vetores, por exemplo, a aceleração é um vetor, a velocidade inicial é um vetor, eu preciso de uma orientação aqui. Então, eu estou colocando que tudo que está para baixo é positivo. Ah, mas professor, se eu quisesse colocar para cima positivo, não tem problema, tá? Mas eu preferi colocar para baixo como positivo para facilitar para a gente. A outra coisa, lembrando que a aceleração da gravidade, lembrando que a aceleração da caixa para baixo é 8, tá? 8 é a aceleração do conjunto que a gente descobriu na letra A. Eu vou colocar aqui uma plaquinha de posição 0 da caixinha, tá? Por quê? Lembrando o seguinte, esse S de posição final, S0 posição inicial, o que é o S e o S0? É o local onde eles estão, é como se fosse uma placa. Então, eu estou falando o seguinte, que o B está iniciando nessa placa 0, e quando ele descer até aqui, ele vai ficar nessa placa, se ele vai descer 0,36 metros, ele vai para uma placa 0,36. Então, eu coloquei aqui como se fosse uma placa. Então, na hora que ele chegar aqui embaixo, ele foi para a placa 0,36, mas ele estava na placa 0. Se você sair da 0 e vai para 0,36, você andou 0,36 metros. Então, isso aqui é só para a gente poder usar a formulinha. Então, a gente vai ficar assim, ó. Posição final, 0,36, que é essa aqui, é igual. Posição inicial, 0. Mais, qual é a velocidade inicial, galera? Ele não estava parado? Então, é 0. Vezes o tempo, mais a aceleração. A aceleração é 8, porque a gente descobriu na letra A que o B e o A estavam com 8 de aceleração. Como o B está indo para baixo, rápido, ele está aumentando a velocidade para baixo, a aceleração dele é 8 para baixo. Como ele tá, isso aqui é um vetor e está no mesmo sentido da orientação que eu coloquei como positivo, então a gente vai colocar mais 8 vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então isso vai ficar 0,36 igual. Bom, aqui zerou, 0 vezes t dá 0, mais 0 dá 0. 8 dividido por 2 dá 4. Então ficou 0,36 igual a 4t ao quadrado. O 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, 4t ao quadrado é igual a 0,36. O 4 que está multiplicando, eu passo dividindo, então vai ficar t ao quadrado igual a 0,36 dividido por 4, t ao quadrado igual a 0,09. O 2 vai passar como raiz quadrada para o outro lado, vai ficar raiz de 0,09, e a gente tem então o tempo igual a 0,3 segundos. Eu acabei de descobrir o tempo necessário para o bloco B sair daqui e chegar até ali embaixo. Ah, legal!